Ontem, no jogo da Copa, o jogador Ismail Koné, do Canadá, quebrou a perna no jogo contra o Catar e saiu de campo com um dispositivo verde na boca, que parecia um cigarro eletrônico. Não sei se vocês perceberam. Aquele é um produto chamado Pentrox e tem tudo a ver com a técnica de anestesia inalatória que nós, anestesistas, usamos quase todos os dias, especialmente em criança. O aparelho usa uma substância chamada metoxiflurano, que é um anestésico inalatório. Foi muito usado no ano passado, no passado, para anestesia geral. E hoje, no dia a dia da clínica anestésica, ele foi substituído por outros agentes voláteis. E agora, praticamente, a gente só usa um, que é o sevoflurano. É o que ficou conhecido pelas mães como cheirinho. O sevo, como a gente fala no hospital, tem uma ação muito mais rápida, o paciente dorme depois de poucas respiradas, ele não é tóxico para os rins, o metoxiflurano é, e tem uma recuperação rapidíssima. Mas só que ele não controla bem a dor. E nesse ponto, o metoxiflurano é imbatível. Hoje ele é utilizado em alguns países como analgésico de ação rápida para dor aguda e principalmente em situação de trauma como a de ontem. O paciente simplesmente inspira pelo dispositivo, em alguns minutos consegue um grande alívio da dor. E sem precisar de acesso venoso e sem precisar de equipamento mais complexo. O objetivo não é fazer o paciente dormir, mas sim controlar a dor. E mais uma curiosidade, repara que ele tem um cilindro transparente grudado no inalador. É um canister com carvão ativado, que retém o metoxiflurano do ar exalado pelo paciente. Isso é feito para não contaminar o ambiente e deixar a equipe médica sob efeito do medicamento, principalmente em local fechado, como dentro de uma ambulância. Na sala cirúrgica a gente não tem esse problema, a gente tem sistemas antipoluição, de aspiração do ar contaminado, e a gente usa sistema reinalante, que o paciente inspira o próprio ar exalado, e nesse ar, nessa mistura de gases, né, a gente adiciona oxigênio, retira CO2 com cal sodada, e assim mesmo em cirurgia com horas de duração, a gente usa muito pouco, pouquíssimo agente halogenado. Na década de 50, era vendida em farmácia uma medicação chamada Quelene, e no rótulo tinha uma coisa interessante, falava anestésico local e geral. Isso porque o cloreto de etila, que é o componente ativo do Quelene, era um halogenado como o Pentrox, mas que quando inalado causava diminuição da dor também, mas só causava também diminuição do nível de consciência. E ele era muito volátil, quando borrifado diretamente na contusão, evaporava rapidamente e baixava a temperatura até menos 20 graus e causava analgesia no local pelo frio. Gozado, não é por acaso que o frasco de Quelene parecia muito com o de lança-perfume, porque na verdade eram praticamente iguais. O lança-perfume é o mesmo cloreto de etila, só que aromatizado com cheiro. E isso vem de longe. A primeira anestesia que se tem notícia foi em 1846, foi uma anestesia geral inalatória, só que usou éter. O éter não é um halogenado, mas tem efeitos semelhantes. E o halogenado, então, por isso, porque o halogenado são compostos onde tem flúor, cloro, bromo ou iodo na molécula, ligado ao átomo de carbono. E são elementos que os gregos descobriram que formavam sal quando reagiam com metal. Por isso esse nome, halogenado, forma sal. O exemplo clássico é o cloro com o sódio, que forma o sal de cozinha. Bom, hoje em dia todos os anestésicos inalatórios modernos são halogenados. O Pentrox ainda não está disponível no Brasil, mas é utilizado em países como Austrália, Reino Unido e Nova Zelândia. E apesar de conter apenas alguns mililitros do medicamento, o dispositivo é relativamente caro. Deve custar uns $60 mais ou menos. Mas por outro lado ele é extremamente prático, portátil e pode ser usado em ambulância, pronto-socorro, em locais remotos. É interessante ver como uma molécula antiga, conhecida por nós anestesistas há décadas, ganhou uma nova aplicação e voltou a despertar interesse na medicina moderna. Você já tinha ouvido falar disso?